Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais importantes da psicologia social, O Animal Social. A ideia é tentar desvendar uma daquelas questões que mexem com a gente, sobre o comportamento humano. Sabe aquela pergunta que, com certeza, muita gente já se fez? Por que pessoas que a gente considera inteligentes, com bom senso, em certas situações, parecem simplesmente abandonar o próprio julgamento e ir com o grupo? É um quebra-cabeça e tanto, e a resposta, olha, revela muito sobre a nossa natureza. Para começar a entender isso, vamos voltar no tempo e dar uma olhada num experimento clássico, um que mostrou essa nossa tendência de um jeito, assim, brilhante, mas também um pouco perturbador. Então, a proposta do experimento de Solomon Asch era bem direta. A tarefa era bem simples: olhar para uma linha e dizer qual das outras 3 opções tinham o mesmo tamanho. Parece fácil, né? Uma coisa que não tem como errar. Só que aí que tá o pulo do gato. O verdadeiro participante da pesquisa não fazia ideia de que estava cercado. Todas as outras pessoas na sala, na verdade, eram atores, cúmplices do pesquisador. E eles tinham um script para seguir. Imagina a cena. A tensão na sala começa a subir. O primeiro ator dá uma resposta que é claramente errada. Aí o segundo concorda. O terceiro também. Todo mundo concorda com o erro. O voluntário fica ali cada vez mais confuso, olhando para as linhas e para os rostos super confiantes das pessoas ao redor. É uma situação de uma pressão absurda. Os olhos da pessoa dizem que a resposta certa é, sei lá, a linha B. Mas o grupo inteiro insiste que é a A. E aí, o que fazer? A dúvida começa a tomar conta. E aquela pressão para não ser o único a discordar, para não ser o do contra, se torna quase física. E essa é a conclusão chocante do experimento. Muitos participantes simplesmente cederam. Eles deram a resposta errada, não porque a visão deles falhou de jeito nenhum, mas porque a necessidade de pertencer, de ser aceito, falou mais alto do que a evidência que estava bem na frente dos olhos deles. Esse experimento é tão poderoso e ele é só um dos vários exemplos que servem de base para uma teoria bem maior que foi apresentada num livro que mudou muita coisa. O livro é O Animal Social, de Elliot Aronson. Foi lançado lá nos anos 70, mas é atualizado até hoje. A ideia central dele é a seguinte: para entender uma pessoa, não adianta só olhar para o indivíduo isolado. É fundamental olhar para o contexto, para a teia social que envolve essa pessoa. E isso nos leva direto para a famosa primeira lei de Aronson, que é genial. Ela diz basicamente que o contexto, a situação social, pode levar pessoas perfeitamente normais a agirem de formas que parecem completamente irracionais ou até extremas. A loucura, muitas vezes, não está na pessoa, mas na pressão que está ao redor dela. Mas, veja bem, essa influência social não é só uma força que nos empurra para a conformidade cega, não. Ela tem 2 faces, uma luminosa e uma outra mais sombria. O mais interessante aqui é essa dualidade. A mesmíssima força que pode nos levar a concordar com o erro ou a ter preconceito é a que nos permite sentir empatia, cooperar em grande escala e ter atitudes de altruísmo. Nós somos capazes das 2 coisas. E como o próprio autor diz, essa tensão entre nossos impulsos, os melhores e os piores, não é um defeito de fabricação. É exatamente isso que nos define como seres humanos. Viver em sociedade é isso, navegar o tempo todo por essa dualidade. Tá, mas e na prática, qual a aplicação disso tudo? Como é que a gente pode usar esse conhecimento no dia a dia? A mensagem principal, na verdade, é de empoderamento. A partir do momento em que a gente reconhece as pressões sociais que nos afetam, o desejo de pertencer, o medo de ser diferente, a gente ganha a capacidade de fazer escolhas mais conscientes em vez de só reagir no piloto automático. Então, para resumir, essa análise nos dá uma lente muito poderosa para enxergar o mundo. A gente passa a entender que as pressões sociais são reais e muito fortes, que a nossa necessidade de ser aceito é um motor poderoso e que o mesmo ambiente social pode nos levar tanto para a cooperação quanto para o conflito. Ter consciência disso tudo é a base do pensamento crítico. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta para a gente levar para a vida. Agora que as regras desse jogo social tão complexo estão um pouquinho mais claras, como cada um de nós pode escolher jogar de uma maneira diferente? De um jeito mais consciente, mais intencional? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo.